Você já teve infecção urinária? As infecções do trato urinário afetam mundialmente mais de 150 milhões de pessoas e os dados apontam que aproximadamente 40% das mulheres e 12% dos homens experimentam pelo menos uma infecção sintomática durante a vida. O que fazer para prevenir e tratar? Descomplica Nutri sobre infecção urinária com a minha convidada especial, a nefrologista doutora Luísa Simões. O tratamento padrão preconizado ali para as infecções do trato urinário é o uso de antibiótico. Só que a gente observa uma crescente incidência da resistência bacteriana, o que justifica então a necessidade de alternativas terapêuticas diferentes disso, assim. O cuidado nutricional, ele vai associar uma dieta anti-inflamatória com o uso de cranberry, vitamina C, hibisco, canela ou probióticos, por exemplo. Doutora Luísa, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Fala pra gente quais as principais estratégias para prevenir e tratar a infecção urinária, quando devem ser usados os antibióticos e quais são os tratamentos complementares. Olá, Roberta, olá a todos. Roberta, muito obrigada pelo convite. Falar de prevenção é algo que pode ajudar muito os nossos pacientes e isso para mim é um prazer. Quando a gente fala de infecção urinária, eu acho legal a gente começar a distinguir dois termos que são muito usados, A cistite e a pielonefrite. A cistite são as infecções urinárias baixas, então que acometem a bexiga e a uretra, e as pielonefrites acometem o trato urinário superior, que são os rins e os ureteres. Tanto as cistites quanto as pielonefrites vão ser tratadas com antibiótico, geralmente as pielonefrites a gente trata inclusive no ambiente hospitalar com pelo menos 72 horas de antibiótico endovenoso. Como você falou, a maioria de nós vai ter uma infecção de urina pelo menos uma vez na vida. E infelizmente alguns pacientes têm infecções urinárias recorrentes, que são incômodas e diminuem a qualidade de vida do paciente. Então, nesses pacientes que a gente precisa falar de hábitos. Óbvio que muitos casos estão relacionados à presença de cálculo renal, muitos pacientes já têm uma predisposição familiar para infecção urinária, muitas mulheres têm associação das infecções urinárias associadas a corrimento vaginal, por exemplo, mas existem hábitos que podem afetar tanto o sexo masculino quanto o feminino, que muitas vezes são ignorados, e quando a gente começa a prestar atenção neles e a mudá-los, a gente também reduz a incidência dessas infecções urinárias. Então a primeira coisa, como boa nefrologista, eu vou falar que o paciente deve sempre se manter muito bem hidratado. Então, o paciente deve beber pelo menos 30 ml de água para cada quilo do seu peso. O que quer dizer que um adulto de 60 quilos tem que beber pelo menos 1,8 litro de água todos os dias para se manter minimamente hidratado. Esvaziar a bexiga com frequência. Então, eu estimulo os meus pacientes a urinar a cada 2, 3 horas. Ah, mas eu não tô com vontade. Experimenta, vai. Até porque quando a gente esvazia direito a nossa bexiga, sem pressa, a gente diminui ali um ambiente de proliferação, tanto de fungo quanto de bactérias. Em relação às mulheres, por exemplo, mulheres no climatério, elas vão ter uma redução hormonal que vai afetar o pH vaginal e isso pode também predispor à infecção de urina. Pacientes que têm alteração do hábito intestinal, então pacientes que têm diarreias recorrentes ou que estão com uma microbiota intestinal em desequilíbrio, são coisas que me chamam sempre a atenção na história do paciente. Eu estimulo muito as minhas pacientes mulheres a terem muita atenção com os cuidados, então evitar o uso de ducha higiênica, tanto depois de usar o banheiro ou de ter relação sexual. Eu estimulo a micção após a relação sexual, fazer a troca de absorventes íntimos com frequência durante o período menstrual, evitar manter a área genital abafada, preferir roupas íntimas de algodão ou até dormir sem roupa íntima, se possível. Pacientes que têm cálculo renal devem investigar, entender por que tem a formação do cálculo renal. Muitas vezes é necessário uma cirurgia para a remoção desses cálculos. Então são pequenos hábitos que às vezes a gente nem percebe no nosso dia a dia, que são fáceis da gente mudar e que vão ter sim muita resposta
na queda aí do número de infecções. É importante também lembrar que alguns pacientes, independente da idade, podem ter sintomas de incontinência urinária, que contribuem muito também para essas infecções recorrentes. Então, às vezes, uma fisioterapia pélvica já faz milagres para esse paciente. Outra coisa importante é reduzir o consumo de açúcares, carboidratos refinados, porque fungo e bactéria fazem a festa nesse meio. Mas claro, a gente tem alguns aliados que a gente pode suplementar os nossos pacientes que também ajudam. Eu sempre falo que é uma mistura, né? São as mudanças de hábitos, a mudança da dieta e alguns truques aí de suplementação que a gente pode sim ajudar. Então muitas pessoas já conhecem o cranberry, é algo que se tornou famoso aí nos últimos anos. O cranberry ele vai inibir a aderência da bactéria na parede da bexiga, então diminui a recorrência das infecções urinárias, principalmente nas mulheres em idade fértil. A vitamina C também é algo que eu gosto de usar bastante. Ela deixa um pH urinário mais ácido e muitos fungos e bactérias não gostam desse meio, então acabam não se proliferando e não provocando uma infecção. É importante a gente lembrar que paciente que tem cálculo renal não deve usar vitamina C, ou então deve ser individualizado, né, como tudo, porque a vitamina C, ela aumenta a excreção de urina de uma substância chamada oxalato, que pode ser um componente aí de cálculo renal. Outra coisa que eu gosto de usar é o hibisco. O hibisco tem muita ação anti-inflamatória já conhecida. Eu muitas vezes associo o hibisco com o cranberry, com a vitamina C, com boa resposta. Alguns pacientes se beneficiam também do uso de lactobacilos. A gente pode usar na forma de probióticos ou simbióticos. Esses lactobacilos, eles têm uma ação múltipla, né? Então, no começo eu falei de pacientes que têm uma flora intestinal desregulada, né? Uma microbiota em desequilíbrio. O lactobacilo, ele vai prevenir tanto o crescimento quanto a proliferação e a aderência das bactérias no epitélio, lá no tecido do aparelho urinário. Então eu uso também. Usar uma coisa não faz com que a gente não use outra. Muitas vezes a gente faz um combinado, dependendo da necessidade, obviamente, de cada paciente. As mulheres que estão no climatério, que já ou no pós-menopausa, que tem a redução do estrógeno, muitas vezes a gente usa cremes para suplementar essa deficiência hormonal e aí reequilibrar um pH vaginal e diminuir a incidência tanto das infecções vaginais quanto das infecções urinárias. Uma coisa que eu não falei lá dos fatores de risco, que a gente tem algumas mulheres, elas têm uma alteração anatômica, né? Às vezes a distância entre uretra, vagina e ânus, ela é mais curta, ela é menor. Isso facilita muito a proliferação de bactéria na região. Então, todo o cuidado da higiene é fundamental. Duas dúvidas que acho que você perguntou também, que são temas interessantes, que é tanto o uso da imunoterapia quanto do ácido hialurônico, né? A imunoterapia oral a gente usa principalmente para os pacientes com infecção recorrente, então as infecções urinárias de repetição pela bactéria Escherichia coli. A Escherichia coli é a bactéria mais comum da infecção urinária, principalmente na mulher na idade adulta. O que é a imunoterapia? Então são comprimidos, são compostos de extratos de várias espécies da Escherichia coli, que vão modificar os antígenos da bactéria e vão reduzir a inflamação do sistema urinário. Então você vai mudando a sua resposta imune a essa bactéria. A gente faz isso um uso mais prolongado e também ele pode ser usado junto com cranberry, hibisco, sempre de uma maneira individualizada. O ácido hialurônico, a gente faz uma injeção dentro da bexiga, então através de uma sonda é injetado o ácido hialurônico dentro da bexiga do paciente e também vai fazer com que a bactéria que está na urina não fique lá grudada na parede da bexiga. Então, a paciente que tem muita cistite recorrente, a gente pode ser uma opção também. Geralmente eu uso o ácido hialurônico, mas quando as outras terapias ainda não deram certo ou tiveram uma resposta não tão eficaz. Nossa, quanta informação, né? Acho que é isso. A gente fez um resumão aí de várias coisas que a gente pode usar e modificar no nosso dia a dia para os nossos pacientes. Eu tenho muito boa resposta com todos eles.
e sempre gosto de reforçar que isso deve ser individualizado, que funciona para um nem sempre funciona para outro. E é uma troca. A gente entra com orientação, com algumas medicações, né, suplementações, e o paciente vai mudar os hábitos e no fim realmente a gente acaba tendo uma resposta muito rápida. Estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas, se surgirem algumas perguntas, estou aqui para poder ajudar da maneira que vocês precisarem, tá bom? Um beijo para todos. Roberta, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Descomplica Nutri. E aí, descomplicou?